Pai, muito obrigado por cada momento dessa celebração e pela bênção de nós termos a Tua palavra aqui em mãos e poder desfrutá-la e que ela seja transformadora na nossa vida, para que aquilo que nós temos aprendido na Tua palavra, nós possamos colocar em prática e receber do Senhor a bênção de uma vida transformada. Em nome do Teu Filho Jesus é que eu oro e peço também que o Senhor me capacite a transmiti-la com fidelidade, que o Teu Espírito me conceda unção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não me lembro de ter pregado nesse texto alguma vez, né? Aliás, raramente a gente usa provérbios para pregação, a gente sempre usa alguns versículos de provérbios, né, para complementar uma mensagem. Mas eu estava refletindo nesse texto nessa semana e senti aí no coração de trazer para a igreja um pouco do que aquilo que ele tem, né, para nos ensinar, né? O tema é o campo do preguiçoso, né? E a passagem é Provérbios, capítulo 24. Eu vou ler os versículos 30 a 34. Provérbios, capítulo 24, do 30 ao 34. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como a um homem armado. Amém, amados, né? O livro de Provérbios, ele foi escrito por vários autores, né? Sendo que o principal deles foi o rei Salomão. Aliás, lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, diz que Salomão compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, né? Logicamente pela inspiração de Deus, né? Imagina alguém, né? Quem está aí na área da música, alguém que consegue compor 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, né? Então a maioria dos provérbios, né, eles foram da autoria de Salomão, por volta do ano 970 a.C. Porém, os historiadores sabem que há outros autores, né, Rei Lemuel, né, tem alguns autores que se identificam, outros não, e deve ter sido escrito por volta do ano 700. Então, o livro de Provérbios, ele não foi escrito de uma única vez, né, ele abrange um período da história, e são livros sapienciais, né, ele está entre os livros poéticos e sapienciais, como, por exemplo, Salmos, Eclesiastes. Provérbios faz parte desse grupo de livros, né? E basicamente o livro, ele fala sobre princípios e práticas para a nossa vida, né? Quando a gente lê Provérbios, você vai ver que ali são vários princípios e situações práticas que nós podemos trazer para a nossa vida. Ele ensina a viver de um modo prudente e justo, né? Prudente e justo. Duas características, né, que agradam a Deus. Viver com prudência e com justiça, certamente agrada o coração de Deus. Aliás, o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, ele diz assim: sede prudente como a serpente e simples como a pomba, né? A prudência, ela é uma virtude na nossa vida. E para que serve o livro de Provérbios, né? O próprio livro explica. Se você abrir em Provérbios capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 6, ele está explicando o porquê desse livro, né? Ele diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade,
para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom juízo. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigma dos sábios, né? O próprio Salomão, ele faz essa introdução do porquê, da importância de entender, né, e a gente sabe de praticar aquilo que o livro ensina. E interessante, né, que Provérbios são 31 capítulos, né? Quando a Bíblia foi compilada para nós, esse livro foi dividido em 31 capítulos, né? E eu me lembro quando a nossa professora de seminário, a Diná Viezel, ela dizia que ela lia todos os meses o livro de Provérbios. Dia 1º, capítulo 1, dia 2, capítulo 2, assim por diante, né? E quando o mês tinha 30 dias, ela lia junto, né? Os capítulos 30 e 31. E assim, né, 12 vezes, né, ao ano ela lia e relia o livro de Provérbios, né? Interessante. Talvez seja aí uma dica para a gente também, né? Mas o texto que nós lemos, amados, ele fala de um campo. Ele fala de um terreno. E esse campo, esse terreno pertencia a alguém, pertencia a um homem, uma propriedade, né? Uma casa, né? Uma chácara, pertencia para alguém, né? Até aí tudo bem, né? O problema é que esse campo pertencia a um homem, segundo o texto, de falto entendimento, né? Essa palavra significa alguém que não dava importância, que não valorizava aquilo que tinha. Um preguiçoso, né? O texto identifica esse homem como um preguiçoso, né? E o texto descreve o estado daquele lugar, né? Veja só o versículo 31. Estava tudo cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, né? Olha que condição ruim que estava o campo, ou a propriedade, ou a chácara desse homem, né? Ervas daninhas, mato, carrapicho, haviam tomado conta daquele lugar. E agora veja bem, né? O estado, a condição daquele campo, poderia ser uma casa também, né? Ele revela a característica, revela o caráter, revela a condição do seu dono. Quando você passa diante de uma casa, de um lugar em que tudo está bagunçado, sujo, mato crescendo, lixo espalhado pelo quintal, né? Aliás, a figura que eu coloquei, que eu postei junto com o título da mensagem no Facebook, aparecia uma casa semi-destruída, abandonada, um quintal cheio de mato, cheio de lixo espalhado, né? Aquela condição de abandono, de desleixo, né? Ela reflete o proprietário. Ela reflete o dono daquele lugar. Isso é muito sério, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fui fazer uma entrevista de emprego, né? Estava procurando um emprego melhor, e havia surgido uma oportunidade para trabalhar na área de venda de uma empresa farmacêutica, e a entrevista era em Campinas. E eu me lembro que eu fui num sábado de manhã naquele local, era um hotel, e ali ia ser feita a primeira fase para recrutar um funcionário para aquela empresa. E depois que eu estava lá dentro, né, participando daquele processo seletivo, eu vinha descobrir que até o carro da gente estava sendo observado. Se o carro estava limpo, sujo, bagunçado, né? E veja só, né? Aquelas pessoas que estavam ali para recrutar um funcionário, elas estavam observando até mesmo o veículo com que aquela pessoa chegava ali, porque refletia, pelo menos um pouco, de quem era essa pessoa. Então, a primeira lição para nós aqui, olhando nesse aspecto natural, como eu cuido dos bens que Deus me deu? Como eu tenho cuidado, por exemplo, da minha casa, né? Jovens, né? Como vocês cuidam do quarto de vocês, né? Tudo arrumadinho, calçado no lugar certo, né? Roupa pendurada nos cabides, né? Tudo bonitinho, glória a Deus, né? Mas a maneira como está o seu quarto, ela reflete um pouco de você, né? Então, é algo importante para a gente refletir, né? Como eu guardo as minhas coisas, como eu cuido do meu carro, né?
Coitada das professoras, né? Carro de professor é cheio de cartolina, EVA, tudo espalhado dentro. O Leandro está concordando. De vez em quando o marido tem que lavar, arrumar, né? Colocar tudo em ordem o carro. Mas reflete a correria do trabalho, né? Aquilo que nós cuidamos, né? As coisas que são nossas, elas refletem a nossa vida. Por exemplo, você precisa levar o carro numa oficina mecânica. Você chega no lugar, pelo menos, eu dou uma boa olhada, se eu não conheço, se é a primeira vez. Dependendo do lugar, se for sujo, bagunçado, eu passo batido, né? Eu não vou arriscar, né? Porque reflete, né? Reflete. O ambiente reflete aquilo que verdadeiramente é. Então, amados, é uma observação importante, né? Como que é o seu escritório de trabalho, né? Como você guarda as suas ferramentas, as suas coisas, né? Tudo isso, sem dúvida, acaba refletindo como nós somos, né? E o que reflete também com aquilo que eu me importo. As coisas que eu valorizo, as coisas que eu me importo, eu cuido bem delas. Eu sou zeloso com aquilo que eu gosto, né? Com aquilo que é importante para mim. Mas aquilo que não é muito importante, né? Eu deixo meio de qualquer jeito, né? Trato relaxadamente, né? E esse texto, ele fala dessa condição, um homem preguiçoso que desperdiça o seu tempo e a sua vida. Aqui, quando fala homem, está se referindo ao gênero humano, tanto homem quanto mulher, né? E no versículo 33 ele diz, olha, um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços. Alguém que desperdiçava o tempo. É lógico que o descanso é necessário, é fundamental, faz parte. Mas aqui era alguém que não se importava com as coisas, né? Não se importava sequer com aquilo que recebeu do próprio Deus. Não cuidava bem do seu campo, da sua casa, daquilo que lhe pertencia. E uma coisa que me chama muita atenção, né, é o muro dessa propriedade. O texto aqui diz que o muro estava em ruínas. Além de estar cheio de mato, né, tudo sujo, né, uma aparência de miséria, de abandono, o muro estava em ruínas. E quando se fala em muro dentro da palavra de Deus, significa proteção, o que protege. As nossas casas aqui, normalmente elas são muradas, né? Você compra um terreno, a primeira coisa que faz normalmente é murar, né? Fechar o local. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, a gente vê alguns programas, né? Irmãos à Obra, né? Aquelas casas tudo abertas, não tem muro, né? Só gramado. Mas o muro de uma propriedade, ele significa proteção. Ele significa algo que impede de um inimigo invadir, de alguém entrar naquilo que é seu, no seu território. E um muro em ruínas representa um lugar que estava aberto, que podia ser saqueado, qualquer um podia entrar naquele local. Então, a condição que esse texto mostra, essa condição dessa propriedade é algo muito triste, né? Ela reflete aquele homem, reflete aquele dono, aquele proprietário, né? Alguém que não resolve os seus problemas, alguém que foge dos problemas ou vai empurrando ou deixando acumular. Tem uma situação para resolver, arregaça a manga e resolva. Não fica protelando para resolver problema, né? Vai acumular, vai causar um embaraço e no fim vai ficar uma situação mais difícil ainda. Então isso são ensinamentos práticos para a nossa vida. É o que o livro de Provérbios propõe, advertências para a nossa vida, para que a gente pratique e viva de uma maneira mais condizente com o propósito de Deus, né? Organizado, né? Zeloso, valorizando aquilo que Deus deu, cuidando, mesmo que seja algo simples, né? Eu já tive a oportunidade de visitar famílias muito simples. Havia uma família no passado que a gente levava cesta básica, caixa de leite, e essa família morava numa casa que ainda não era rebocada, e era só laje, né? A casa, as paredes ainda estavam só chapiscadas, mas uma casa extremamente organizada. Aquela família não tinha guarda-roupa, mas as roupas eram guardadas organizadamente. Aquilo me chamava a atenção, porque eles tinham tão pouco, mas valorizavam aquilo.
Então, amados, isso reflete o nosso coração para com as coisas que Deus nos tem dado, né? Veja como é importante, né? Mas vocês já devem ter percebido que o foco da mensagem, né, não é esse cuidado somente material, né? Eu quero trazer essa mensagem, tudo isso que a gente falou até aqui é muito importante. Valorizar as questões, os bens materiais, né, as questões do dia a dia, tudo isso é importante. Mas o propósito da pregação não é tratar apenas essa questão do cuidado com os bens materiais. Porque existe uma casa que eu chamo de casa espiritual, e ela é muito mais importante do que a casa material, o prédio onde nós vivemos, ou os bens que nós temos. A casa espiritual, por exemplo, ela representa a sua família, né? Você como pai de família, como mãe, vocês que são filhos e participam de uma família, nós, né, que somos uma família, a igreja é uma família, como nós temos cuidado dessa casa espiritual. Quando a gente olha para o aspecto material e a casa, o campo daquele homem, todo desleixado, cheio de mato, cheio de urtiga, o muro caindo, né? Faça uma comparação, traga isso para a vida espiritual, para a casa espiritual que nós representamos. Diante de Deus, nós somos uma casa espiritual. Uma casa que precisa ser cuidada. A nossa vida com Deus, ela é muito mais importante do que a preocupação com as coisas materiais. Mas é interessante que, como nós somos, né, seres espirituais e materiais, não dá para desvincular uma coisa da outra. Por isso que é importante a gente olhar o aspecto natural e também comparar com o aspecto espiritual. Para nós que somos filhos de Deus, essa situação ela é única, né? Por exemplo, uma preocupação que o conselho da igreja teve quando nós tivemos que mudar para esse prédio, para esse salão, a arrumação dele. O nosso propósito é deixar o máximo possível, dentro dos recursos que nós temos, bem arrumado, agradável, confortável, eficiente, né? Uma aparelhagem de som eficiente, que chegue com qualidade aos ouvidos de cada membro, uma transmissão via rede social que chegue nas casas. Então isso é um cuidado, né? Um templo tem que ser bem cuidado, né? Esse aspecto natural, ele reflete também o espiritual. Por exemplo, a fachada da igreja é algo importante. Uma pessoa que não conhece a igreja Manaim e passa pela primeira vez, se vê ali uma calçada cheia de mato, sujeira, e aqui nós estamos numa rua meio complicada, né? Tem aqui no quarteirão adiante, né, sempre tem um descarte de material reciclado, e o pessoal pega e esparrama, e muitas vezes vem aqui para frente do nosso templo. Mas eu quero dizer que aquilo que Deus nos colocou como mordomos, que nós devemos cuidar bem. E quando nós cuidamos bem das coisas materiais, reflete a nossa condição espiritual diante de Deus. Alguém que está mal espiritualmente começa a relaxar também nas questões materiais, e vice-versa, né? Então vejam só a importância de esse aspecto ser realmente refletido na nossa vida. Como está a sua casa espiritual? Como você tem cuidado da sua família? Como você tem administrado as suas finanças? Tem sido prudente, cuidadoso? Porque quando nós nos apresentamos lá fora e as pessoas sabem que nós somos cristãos, o nosso testemunho pesa. Oh, lá vai um crente devedor que não paga ninguém. Que situação triste, né? Então, essa situação, ela envolve a nossa vida, né? Envolve a nossa vida. Como está essa propriedade, né? Será que os muros espirituais nossos estão sólidos, estão firmes? Nós estamos firmes na fé, mesmo diante de uma situação difícil, como está o mundo ultimamente, cada vez mais difícil. Nós estamos mantendo um padrão de comprometimento com Deus, né? Ou estamos vivendo relaxadamente,
como aquele homem preguiçoso. No relacionamento com Deus, a gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Os princípios do mundo, eles estão mudando continuamente. Aquilo que antes era pecado para o mundo, hoje não é mais pecado. Algumas coisas que antes não eram aceitas, hoje elas são perfeitamente aceitas pelo mundo, e inclusive por muitas igrejas que se dizem cristãs. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Ela é totalmente atual. Então, amados, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Eu não posso tomar a forma do mundo. Eu não posso me conformar com esse século. Eu não posso viver relaxadamente. E aquilo que eu faço reflete lá fora. Então, amados, esse é um princípio importante para a gente observar. Os nossos filhos, eles crescem observando. Toda criança cresce observando o comportamento dos pais. Aliás, o comportamento dos pais e o ambiente dentro da casa, ele influencia muito mais do que aquilo que eles veem lá fora. Eu vi uma charge essa semana de uma criança ganhando um carro, dos pais. Carro de brinquedo, aquele que entra dentro, pedala e sai, E aí o pai fala, agora você pode dirigir igual o papai. E a criança sai pedalando e xingando. Sai da frente, não sei o quê, e fala lá uns palavrões, Estava dirigindo igual o pai. Essa criança no carro vê o pai fazendo isso. Ele vai fazer o quê? Igual. Então, reflete muito, É interessante, a gente sempre lembra do Salmo 127, o versículo 3, que ele diz que herança do Senhor são os filhos. São herança do Senhor. Se eu cuido mal da minha casa espiritual, se eu sou um mau testemunho como pai, como marido, os filhos vão crescer num ambiente e vão refletir aquilo que eles veem. Assim como a casa do preguiçoso, o campo do preguiçoso refletia quem ele era. Os nossos filhos refletem aquilo que eles vivem dentro de casa. Aliás, esse texto ele é muito bonito, porque o final do Salmo, versículo 4 e 5, ele diz que, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos gerados na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu vejo aqui uma situação espiritual. Quando os nossos filhos são criados dentro dos princípios da palavra de Deus, quando eles crescerem, eles vão ser guerreiros junto com os pais. Eles vão batalhar em oração pela família. O pai não vai lutar sozinho. Tem os filhos agora que foram gerados na mocidade, são adultos. Nós vamos envelhecendo, mas os filhos estão aí preparados para as batalhas espirituais que nós entramos nesse mundo. Então, quando a gente olha para esse texto, é importante, amados, que a gente tenha essa visão de que cada um de nós somos uma propriedade espiritual, um campo, uma casa, e nós somos responsáveis por esse campo, E quando a gente fala sobre isso, como anda o nosso relacionamento com Deus, é uma mera formalidade. Tratamos com irreverência, negligenciamos a oração, esquecemos, O coração anda vagando pelo mundo, indiferente aos apelos, aos chamados. Não me importo mais, Como que anda o meu relacionamento com o Pai? Será que nos entregamos a uma situação de derrota? A nossa oração é sonolenta, é igual um caminhão na subida, Não vai, não tem vontade. Se a condição é essa, aponta para um campo cheio de urtiga e uma propriedade com os muros em ruínas. Nós não queremos isso, Nós queremos uma propriedade limpa, um muro fortalecido, E esse é o propósito dentro dessa palavra simples nessa noite, Nós celebramos a ceia do Senhor. Eu sempre vejo o momento da ceia como um momento de recomeço, É uma vez por mês, Mas é um momento de recomeço, Nós fazemos uma autoavaliação da nossa vida,
de como anda o nosso relacionamento com Deus. E no momento desse, nós tivemos a oportunidade de orar individualmente, pedir perdão, fazer um propósito com Deus. Eu vejo que é um momento em que nós estamos limpando esse campo, né? Removendo o mato, a urtiga desse terreno, reparando o muro, né, num sentido espiritual. Então é esse o convite, né? O convite para essa noite é a gente ter um propósito de cuidar bem daquilo que o Senhor nos confiou, de valorizar aquilo que Ele entregou na nossa mão, seja a família, seja o trabalho, seja o ministério, que a gente possa valorizar, reconhecer que é um privilégio receber de Deus essa mordomia que o Senhor nos confiou, né, o cuidado com aquilo que Ele entregou na nossa mão. Mateus 25, 21, que a gente possa ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no prazer, no gozo do teu Senhor. E a gente possa refletir nisso de uma maneira muito séria nessa noite. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé, e o nosso ministério de música à frente. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei. Né? A gente olha para esse texto e considera: vi e recebi a instrução. É o que nós estamos propondo nessa noite. Nós estamos vendo uma condição e recebendo uma instrução, que a gente possa levar a sério isso, né? O nosso campo, a nossa vida, a nossa casa espiritual. Eu quero convidar a igreja para orar nesse momento. Os irmãos, as famílias que estão aí nos acompanhando, se você está aí em família, junte-se, né? E ore junto, né? Coloque na presença de Deus essa casa espiritual que você representa. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus e nosso Pai, mais uma vez a Tua palavra vem para abrir os nossos olhos e revelar a nossa condição espiritual. Muitas vezes, a forma como nós cuidamos das coisas naturais, elas refletem também a forma como temos cuidado das coisas espirituais. Pai, nós queremos honrar o Senhor como bons mordomos daquilo que o Senhor nos tem dado. E nessa noite, mediante essa palavra que nós ouvimos, que cada um de nós possa firmar um propósito de restauração na nossa vida espiritual. Um cuidado que é necessário em relação não somente aos bens materiais que o Senhor nos tem dado, mas principalmente em relação à nossa vida espiritual, em relação ao nosso testemunho, em relação àquilo que nós somos para as outras pessoas, a referência que nós somos para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para as pessoas que trabalham conosco, que elas possam olhar para a nossa vida e ver que o Senhor está presente, que aquilo que nós fazemos, a maneira como nós vivemos, reflete o nosso compromisso com o Senhor. Que o nosso campo seja um campo em que o Senhor seja honrado, que a nossa casa, os nossos bens e sobretudo a nossa comunhão, a nossa vida espiritual seja notável, possa testemunhar da presença do Senhor na nossa vida. E para isso, Pai, nós precisamos da ajuda
do Teu Espírito Santo. Sabemos o quanto é difícil batalhar contra a nossa natureza humana, carnal, mas nós temos o Espírito Santo conosco. Nós nascemos de novo. E não é por força, nem por poder, mas é pela ação do Teu Espírito Santo que nós nos movemos e podemos hoje recomeçar, restaurar a nossa vida, a nossa família, nossa comunhão, o nosso trabalho. E enfim, tudo aquilo que nós fizemos venha honrar e glorificar o Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, por mim e pela Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor com mais um